aí, cidadão que está com um processo na justiça, ou o senhor ou a senhora que é advogado ou advogada, meus colegas oficiais de justiça, vocês sabem realmente o que é um domicílio judicial eletrônico? Talvez você já tenha até ouvido falar em domicílio tributário eletrônico ou em domicílio eletrônico do contribuinte, que é aquele domicílio utilizado para questões fiscais, questões tributárias, e é utilizado aí para comunicação entre os contribuintes e as fazendas municipais, estaduais e federal. E esse domicílio às vezes é obrigatório, às vezes facultativo, dependendo aí do tipo de contribuinte e dependendo também às vezes do que ele pretende fazer. Por exemplo, para fazer um parcelamento, às vezes a Fazenda Pública exige que a pessoa tenha esse domicílio. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre o domicílio eletrônico para fins judiciais, o domicílio judicial eletrônico, que é aquele utilizado para recebimento de comunicações de atos processuais, citações e intimações. Se você já viu aqui no canal o vídeo que eu fiz chamado Citação e Intimação por WhatsApp, você já foi aí apresentado a esse tema, porque eu falo um pouquinho sobre o domicílio judicial eletrônico naquele vídeo. Mas agora eu tô sentindo que é importantíssimo a gente falar mais desse tema, se aprofundar nesse tema do domicílio eletrônico para fins judiciais. Por quê? Porque o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, pretende bater muito em cima desse tema. Mas por quê? Porque o CNJ quer que o disposto na Resolução 234 de 2016, que fala sobre o uso das ferramentas eletrônicas de comunicação oficial, seja realmente cumprido pelos tribunais. E foi justamente essa Resolução 234 que introduziu o chamado domicílio judicial eletrônico. Mas aí você deve estar pensando, mas por quê? Por que o CNJ veio com essa ideia? Pessoal, para dar efetividade a uma lei já de 2006, a Lei do Processo Eletrônico, Lei 11.419. E o que determinou essa lei? Determinou que todas as citações e intimações e também notificações sejam realizadas por meio eletrônico. Isso foi um ponto. Segundo ponto, o Código de Processo Civil, que no artigo 246, parágrafos 1º e 2º, diz que as empresas públicas e as empresas privadas, com exceção daquelas de médio porte e microempresas, devem manter um cadastro junto ao Poder Judiciário para recebimento de citações e intimações. Só que deixa agora eu perguntar uma coisa para vocês. Será que todas as empresas públicas e as empresas privadas, que não são de pequeno porte e nem microempresas, fizeram esse cadastro? Não, pessoal, não fizeram. E por que isso? Eu atribuo isso basicamente a dois fatores. Número 1, a lei determinou que esse cadastro fosse feito, mas não impôs uma sanção. E se aí as pessoas tendem a não obedecer nem aquelas leis que têm uma sanção, dirá aquela lei que não impõe sanção nenhuma. Um outro ponto também que eu acredito é com relação aos tribunais, que não estavam preparados, quer dizer, o sistema dos tribunais, de muitos deles, não estavam preparados para implementar esse domicílio eletrônico de maneira eficiente. Muito bem, ok. Essas empresas públicas, pessoal, a gente sabe, tem os advogados que cuidam aí dos processos delas. Empresas de grande porte também têm aí o seu departamento jurídico, ou então terceirizam os seus processos a grandes escritórios de advocacia aí altamente tecnológicos. Mas e agora o cidadão? E as microempresas, as empresas de pequeno porte, que segundo dados do Sebrae corresponde a 99%
dos estabelecimentos existentes no país. Essas, pessoal, conforme eu já falei para vocês, não são obrigadas a terem esse domicílio judicial eletrônico. Então, o que acontece com as citações e intimações direcionadas a todo esse pessoal? Elas seguem a forma tradicional prevista na lei, prevista aí no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal. Quais são essas formas? Via correio, via oficial de justiça, via servidor da secretaria, naquele caso do réu que vai até o fórum, por edital. Mas olha aí o detalhe, o edital vem sendo substituído pela Plataforma Nacional de Editais, também por iniciativa do CNJ. E lá, isso tudo que eu tô falando para vocês, tá lá no artigo 246 do Código de Processo Civil. E o inciso 5, o último dos incisos, o que ele diz? Ele diz por meio eletrônico da forma estabelecida em lei. E como nós estamos vendo que essa forma estabelecida em lei vem acontecendo na prática? Pelo domicílio judicial eletrônico, trazido pela resolução 234 do CNJ para as empresas públicas e as privadas de grande porte. E o resto da galera, pessoal, que é muita gente, cidadão, empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, como que ficou? Ficaram sem comunicação eletrônica? Não, começaram a sair muitas portarias e ordens de serviço aí pelos tribunais espalhados Brasil afora, autorizando o cumprimento de citações e intimações pela via eletrônica pelos oficiais de justiça. Pessoal, olha só a imensa importância desse profissional, a importância do oficial de justiça nessa situação toda. E por quê? Porque na grande maioria dos casos, e a gente tem visto muito isso na prática, quem faz essa checagem aí, verificando se, por exemplo, aquele número de WhatsApp, aquele e-mail é realmente da pessoa que precisa ser citada ou da pessoa que precisa ser intimada, é justamente o oficial de justiça. E eu vou até mais longe. Muitas vezes, quem acaba descobrindo o endereço eletrônico dessas pessoas é justamente o oficial de justiça quando realiza aí a sua diligência de forma presencial. É o oficial de justiça que não encontra, por exemplo, o réu na diligência presencial, deixa um recado, a pessoa retorna e aí sim o oficial de justiça tem o endereço eletrônico daquela pessoa, que basicamente, que a gente tem visto aí muito utilizado na prática, é o WhatsApp e o e-mail da pessoa. Portanto, quando a gente observa aí a realidade do nosso país, os aspectos sociológicos, a gente percebe que essa realidade aí da implementação das comunicações realmente pela forma virtual, que no final vai levar aí ao sucesso do domicílio eletrônico, da implementação disso, ela passa pela presença do oficial de justiça. Isso, pessoal, é algo que eu defendo muito, tá? É só vocês me acompanharem aqui no canal que vocês vão ver, eu tô sempre chamando a atenção para esse tema. E de que modo o oficial pode dar essa contribuição? Além, é claro, de muitas vezes o oficial de justiça ser justamente aquele servidor que consegue o contato eletrônico, o endereço eletrônico do réu. Ele pode ajudar também validando aquele endereço, isso é, confirmando que aquele endereço eletrônico é realmente daquele réu. 2. O oficial pode colaborar tranquilizando a pessoa. Por quê? Porque essas comunicações no formato eletrônico é uma realidade relativamente nova na justiça. E o cidadão, ele ainda não está muito acostumado a isso. Ele tem medo de golpes. E a figura do oficial de justiça é importantíssima para tranquilizar esse cidadão, para passar para ele que realmente essa é uma realidade válida
e nova na justiça. Então, pessoal, isso me faz refletir também sobre alguns casos que a gente tem presenciado aí em tribunais que querem transferir os atos de comunicação processual do oficial de justiça para os cartórios, o que às vezes passa a ideia de estar aí na contramão dessa construção do domicílio judicial eletrônico proposto pelo CNJ. Eu sei, o tema é denso, merece muita reflexão e é justamente isso que eu queria trazer nesse vídeo. Eu queria, é claro, deixar para vocês bem claro o que é o domicílio judicial eletrônico, introduzir vocês a esse tema, mas eu queria também ouvir a opinião de vocês sobre esse tema, tá legal? Então deixa aqui nos comentários do YouTube e também curte o vídeo, pessoal, assim eu fico feliz e consigo trazer sempre aqui temas da mais alta relevância aí relacionado ao trabalho do oficial de justiça, porque aqui no canal você vai ver que você encontra desde os temas mais simples até os temas mais complexos e que no final de tudo atinge diretamente aí o cidadão, tá legal? Então é isso, até mais, até o próximo vídeo e também me segue lá no Instagram, tá legal? Eu sempre esqueço de falar isso, né? Me segue lá no Instagram, o @papo.d.oficial. Agora sim, até mais, até o próximo vídeo.